O que é a janela 1040? É um grupo de povos não alcançados que vivem na janela 1040, que é uma janela retangular que se estende desde o ocidente da África até o oeste da Ásia, que são os 10 graus e 40 graus, 10 e 40 na linha do Equador. Esta janela 1040 está constituída das 64 nações mais perdidas, mais necessitadas da face da terra. Essa janela 1040, os graus 10 e 40 ao norte do Equador, do ocidente da África ao oeste da Ásia, ele compreende mais da metade do mundo. Lá estão 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca. Para que você possa ter ideia, se nós fôssemos citar todos os países da janela 1040, nós não teríamos tempo para citar todos os países da janela 1040. Muito menos amanhã, quando eu irei falar sobre os povos não alcançados. Se vamos citar todos os povos não alcançados, levaríamos muito tempo para falar sobre a sua cultura, sobre a sua língua, sobre os seus dialetos e os seus costumes. Para que você tenha uma ideia clara, somente uma introdução, a razão que a janela 1040 é um desafio para a igreja: ela faz parte de 1/3 da superfície da terra, e 2/3 da população de todo o mundo está ali. Para que você tenha ideia, China há 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Em Índia há 1 bilhão de pessoas. Somente a China e a Índia tem 2 bilhões de pessoas. O que resta dos 300 milhões ou 400 milhões dos povos não alcançados e que estão e fazem parte da janela 1040, muitos deles ainda são inalcançáveis com o Evangelho. Há nações que uma porcentagem tão pequena tem ouvido o Evangelho, como Índia, somente 2%, ou como Japão, 0,9%, não chega nem a 1%. Trata-se da população mais necessitada do Evangelho. 97% dos 3 bilhões de pessoas vivem nas 64 países, uns dizem 55, outros 64 países menos evangelizados do mundo, vivem na janela 1040. É o maior desafio para a igreja, é o maior desafio para os missionários, é o maior desafio para a liderança mundial da igreja: enviar missionários à janela 1040. Isto constitui o nosso coração, o nosso querer, o nosso sentimento, que nos leva a encarar o desafio daqueles não alcançados. Uma das grandes razões que a janela 1040 é um grande desafio, porque a maioria dos pobres estão lá. De cada 10 pessoas mais pobres, 9 estão lá, onde possui uma renda per capita da produção nacional do peso bruto, que é igual aos Estados Unidos da América e US, $500 por pessoa ao ano. Todas essas pessoas vivem na janela 1040, que constitui a um ano de $350 a $500 por ano. É o seu trabalho, não é por mês. A maioria dos pobres estão lá. Nós temos viajado intensivamente o que é nos últimos anos através da janela 1040, seja desde o leste europeu ou seja do outro lado da Ásia. Você vai encontrar as maiores necessidades de povos que jamais têm ouvido o nome de Jesus. Você vai a Papua Nova Guiné e você deve começar a pregar de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos, porque eles não têm ideia de Deus, eles não têm ideia de Jesus, eles não têm ideia de salvação, eles não têm ideia da regeneração, nada. É incrível. Pelo menos na América Latina há uma ideia do que é Deus, o que é Jesus, o que é redenção através do catolicismo. Mas você vai a nações que nunca ouviram o Evangelho, você ficará estupefato por entender e por saber que na janela 1040 é o maior desafio da igreja, onde estão a maioria de quase 2 bilhões, 2 ou 2, como é que se diz? 2 bilhões e 400 milhões
de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Mais da metade da população vive na pobreza. Mais da metade da população do mundo ainda não tem ouvido o nome de Jesus. E somente 8% de todos os missionários estão na janela 1040. 8% somente. Para que tenha ideia, 92% de todos os missionários do mundo estão fora da janela 1040. São missionários que constituem os países europeus, e a maioria, 60% deles, estão nos países africanos. Mas a janela 1040, somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 1040, porque é o maior desafio que constitui para a igreja a janela 1040. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso chamado em irmos fazer missões? John Wesley dizia: tua única incumbência aqui na terra é pregar o Evangelho, e o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa responsabilidade? Nós estamos trabalhando e fazendo o trabalho de milhares daqueles que não querem fazer. Estamos cansados, viajando constantemente, como hoje, fomos dormir 15 para 6 da manhã. Estamos trabalhando constantemente, pegando aviões e dando volta ao redor do mundo todos os anos, porque estamos cumprindo, ou estamos fazendo o trabalho daqueles que não querem fazer. Então nós temos que pagar o preço. Então devemos compartilhar este peso que há no nosso coração. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1 e versículo 8. Vamos ter uma ideia clara do que é a necessidade e o propósito de missões na janela 1040. Diz a Escritura: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. A Escritura é clara. Aqui é 4 povos diferentes. Há quatro que podemos dizer plataformas diferentes do evangelismo mundial. Sereis testemunhas em Jerusalém. É aquele missionário local, ele está na sua cidade, ele está no seu povo, ele está no seu trabalho, ele está na sua escola. Mas aquele que está na Judeia e Samaria, que eram povos dentro da própria nação de Israel, que há povos não alcançados, que será quase a mesma coisa que iremos ministrar amanhã, o que é que são parte da janela 1040, outras línguas, outros idiomas, e até os confins da terra, que ultrapassa da sua nação e ultrapassa dos seus limites de sua fronteira, e você vai ao outro lado do planeta para pregar o Evangelho. Para que você tenha ideia da necessidade da janela 1040, por exemplo, Israel é impenetrável o evangelismo público. Você é impossível pregar publicamente em um estádio ou distribuir folhetos em Israel, porque a lei não permite. Ela só permite dentro dos templos. Por exemplo, algum tempo atrás, um missionário judeu-americano das Assembleias de Deus estava evangelizando nas ruas, e ele começou a trabalhar com um rapaz jovem árabe. Ele começou a trabalhar com esse jovem, e esse jovem árabe de 15, 16 anos se converteu a Jesus. Veja o desafio da igreja. Este rapaz que se converteu a Jesus era filho de um sheik, de um líder religioso guita muçulmana na comunidade em Tel Aviv. O missionário americano das Assembleias de Deus não tinha nem ideia quem ele havia alcançado para Jesus. Depois do que aconteceu, que esse missionário pregou, quando o pai deste rapaz soube que ele havia entregue o seu coração a Jesus, o sheik mandou buscar este missionário para matá-lo. É algo extraordinário. Uma noite antes, Jesus apareceu no quarto deste sheik, deste líder muçulmano. O Senhor Jesus apareceu a ele. Quando ele o mandou buscar o missionário americano para matá-lo, o colocou na sala da sua casa e disse: você acaba de trazer uma desgraça para a nossa família. Sou líder da comunidade árabe aqui em Tel Aviv,
e você pregou ao meu filho converteu, e está tratando de evangelizar toda a família. Eu lhe mandei buscar para matá-lo, mas sabe que? Nessa noite, antes que você chegasse, havia um homem de pé ao lado direito da minha cama. Eu não sei como ele entrou, como ele passou pelos guardas, como ele entrou nas duas portas de metais. Ele somente me olhou e me disse: não faça nada a esse missionário, o meu nome é Jesus. Não faça nada a este homem, o meu nome é Jesus. Eu lhe mandei buscá-lo para matar, mas agora eu estou aqui. E para surpresa do missionário, ele abriu as portas da sala e estava toda a família, e ele disse: pregue a verdade do Evangelho do Senhor Jesus para toda a minha família. Nós queremos ouvir o Evangelho de salvação. É o maior desafio da igreja, o que é a janela 1040, pelo fato da janela 1040 ser tão difícil para aqueles homens e mulheres que realmente desejam pagar o preço. É difícil. Não há mais em muitos lugares ou muitos concílios aquela ideia e aquela entrega e aquela paixão que nós tínhamos antes no passado. É claro, o que os olhos não veem, o coração não pode sentir. Se você tivesse ido conosco à Índia, você teria uma ideia melhor do que nós estamos falando. Abra a tua Bíblia lá em João capítulo 20 e versículo 21. João capítulo 20 e versículo 21. Veja o que diz a Escritura. Assim como o Pai me enviou, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O chamado para a janela 1040 é um chamado radical, é um chamado completo e é um chamado verdadeiro. O chamado para alcançar nações, onde você deve comer o que eles comem, onde você deve dormir onde eles dormem, vestir o que eles vestem, onde você deve falar o seu idioma, onde você deve viver como eles vivem, constitui o maior desafio da igreja. Os missionários do Ocidente não devem ir para tratar de mudar o que é o ambiente secular da sua cultura. É o Evangelho que muda o coração, é o Evangelho que muda a mente, é o Evangelho que muda e cambia a alma. É o poder da unção do Espírito Santo que pode trazer uma revelação extraordinária para que eles possam entregar o seu coração a Jesus e ter uma ideia do que é o evangelismo. Em muitos lugares, missionários têm sido rejeitados. Por que eles têm sido rejeitados? Eles foram rejeitados pelo simples motivo de tratar de impor, de tratar de forçar a uma cultura do Ocidente, sem antes haver uma conversão. Primeiro é a alma. Primeiro é a conversão. Quando você vai na janela 1040, você vai no sentido que há povos e há línguas e há multidões de milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. De fato, há 16.780 povos étnicos e sociais atrás do que é a janela 1040 que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca. Talvez você nunca encontrou alguém que nunca ouviu o nome de Jesus. É uma experiência incrível, é algo extraordinário você falar com alguém. Por exemplo, em Papua Nova Guiné, o povo tem ideia que o homem veio dos alligators, dos crocodilos e dos jacarés. Eles não têm uma ideia clara o que é a criação. Outros povos, eles creem que o homem veio de uma forma evoluída de algum outro planeta. Em outros povos, eles creem ao contrário, que o homem veio de uma força, mas que não pode ser identificada. Quando você tem um conhecimento exato da Escritura e você apresenta Jesus como Salvador e Senhor no poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo que traz a convicção e é o Espírito Santo que muda o coração do homem. Abra a tua Bíblia lá em Marcos 16:15, uma escritura conhecida por todos nós, mas eu quero dar ênfase no que é que estamos falando hoje. Marcos 16 e versículo 15. A escritura é clara. Diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui há duas definições: ir ao mundo ao seu redor, o mundo do qual lhe abrange e ao mundo do qual você o conhece, sua escola, sua família, seus amigos. Mas há um mundo de uma outra esfera, há um mundo de uma esfera
que ultrapassa as fronteiras da sua nação e vá ao outro lado do planeta. Disse: ide por todo mundo. Pessoas estão esperando uma chamada especial, estão esperando que Deus fale especialmente, o que um anjo fale. A escritura está aqui: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por todo mundo constitui não somente o mundo ao seu redor, mas constitui a maneira geográfica ou esférica do globo terráqueo. Significa a sua entrega e a sua paixão por entender que o mundo está perdido. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Não diz aos pastores, aos evangelistas, aos líderes e ministros, diz aos que creem. Se refere a você, se refere à igreja. Nós somos missionários por excelência. Esses sinais seguirão os que creem. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Conheço um pastor que estava evangelizando no meio da selva em Costa Rica. Quando ele estava hospedado no seu hotel, os cozinheiros envenenaram a sua comida. E os cozinheiros ficaram olhando desde a cozinha a ver a reação que ele teria quando ele iria tomar a sua sopa. E para a surpresa dos cozinheiros, ele tomou a sopa, ele comeu, e os seus cozinheiros estavam somente esperando o momento que ele cairia sobre o prato e cairia no chão e cairia fora da cadeira. De momento os cozinheiros começaram a vir, começaram a dar volta, se reuniram ao redor dele e se ajoelharam todos e disseram: nós queremos lhe dizer que nós envenenamos a sua comida. Queremos lhe dizer que você não morreu, porque você deve servir a um Deus extraordinário, mais forte e mais poderoso do Deus que nós servimos. Quero o seu perdão, quero que você ore por mim, e eu quero este Jesus que morreu na cruz do Calvário. Quer dizer, comerão coisas mortíferas e não lhes fará mal. Pergunte ao pastor Vilmar, acabamos de voltar da Índia. Tínhamos que ter cuidado em comer, cuidado nos alimentos, cuidado que nós estamos tomando. Os hindus traziam batidos se diz, vitaminosos, batidos, como aqui seria sucos, e colocavam diante de nós e diziam: esses sucos são oferecidos aos nossos deuses, queremos que você o tome. Claro que nós não iríamos tomar. Agora é algo extraordinário você experimentar o milagre ativo, o que é a unção do Espírito Santo ativa no poder da palavra, quando você vai a povos e nações desconhecidas que você não conhece totalmente ou a fundo, ou há um certo conhecimento, o que é uma luta espiritual. Quando você vai, você deve ir, como eu disse ontem, com um entendimento claro, pessoal, da batalha espiritual onde você vai, e com um entendimento claro e específico ao povo que você vai ministrar. Ter um entendimento claro, que missões não é emoção, que missões não é você ter uma ideia que você deseja alcançar o mundo para Jesus, mas você ainda não está preparado para ter um entendimento claro, estudar a fundo o povo onde você vai. Evangelismo, missões, não é brincadeira. Quantos missionários voltaram? Quantos missionários foram ao outro lado do mundo e foram mal sucedidos e regressaram? Porque não havia um chamado, não havia uma palavra rema, não havia uma confirmação de parte de Deus, e eles regressaram em fracasso. Abra a tua Bíblia lá comigo, Lucas 24, 46. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse a Escritura. Quando Deus abre o seu entendimento para que você entenda a Escritura, você terá sabedoria para entender a necessidade da janela 1040. E disse: eis que o Cristo tinha que padecer e ao terceiro dia ressurgir dos mortos, e em seu nome se pregaria o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Aqui está a janela 1040. Primeiro há um entendimento claro, há um entendimento racional, há um entendimento específico em relação ao trabalho que nós fazemos. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio a vós a promessa de meu Pai, mas ficar na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Agora Deus dá a capacidade e a unção para levar a cabo esse evangelismo na janela 1040. Quer dizer então o que é a Escritura. Atos 1:8.
Missões é a obra que Deus deu à igreja, primeiro. Segundo, João 20:21, que seguindo o exemplo de Cristo, proclama por palavras e ações o reino de Deus. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Terceiro, Marcos 16:15, chamando a todos. Quarto, ao arrependimento e a fé em Cristo. Acabamos de ler Lucas 24. Quinto, ensinando a seres discípulos, Mateus 28:19, e sereis meus discípulos e os ensinareis em todas as nações. Nós somos chamados não a fazer convertidos, somos chamados a fazer discípulos. É a ovelha que pare a ovelha. É o entendimento da necessidade. Por exemplo, Índia, há 500.000 cidades onde não há nenhuma igreja, onde não há nenhum pastor, onde não há nenhuma obra missionária, onde não há ainda um entendimento claro da maioria das igrejas do Ocidente, o que é a necessidade do desafio da Índia. O poder do diabo é tão grande na Índia. Há uma cidade chamada o trono de Satanás, Varanasi. Quando nasce as crianças, joga as crianças vivas no rio Ganges. Os hindus queimam os seus corpos. É incrível sentir o cheiro da carne queimada, a carne humana, porque os hindus não enterram os corpos. Os hindus queimam os corpos quando eles morrem. É algo extraordinário ver Índia. É algo extraordinário ver a sujeira, a imundícia. Índia é uma nação tão perdida que, com todo respeito, as pessoas urinam e defecam na rua. É algo extraordinário. Você não tem ideia o que nós lhe estamos falando. Índia, dizia William Carey, é um dos povos mais atrasados, mais ignorantes. Dizia William Carey, é a nação esquecida, onde ninguém quer ir, onde ninguém quer pagar o preço. Nós fomos à Índia porque Jesus morreu por Índia. Porque não há pessoa na sua cabalidade normal e no seu entendimento claro e psíquico que pode ir a tirar férias em uma nação tão suja, uma nação tão imunda, uma nação com 12.000 enfermidades diferentes. Nós tivemos que tomar 5 injeções, 2 em cada braço e uma na boca, contra malária, contra febre amarela, contra hepatitis A, hepatitis B, contra raiva, contra pólio. O médico me disse, imagine, Irion, que se um mosquito pica, morde ou suga o sangue de uma pessoa morta ou de um animal, vem, o pica e morde você, você é paralisado ao instante com a febre amarela e você se torna paralítico para o resto da sua vida e não se levante. É algo extraordinário que a Índia somente vão os homens e mulheres extraordinários, com um preço a pagar. A maioria dos ministérios que pregam prosperidade e dinheiro, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, pergunta se eles foram à Índia. Eles não têm ministério, eles têm um negócio de levantar dinheiro, de enganar o povo, prosperidade e dinheiro e cargos caros. Por que eles não vão pregar em Madras? Por que eles não vão pregar em Bangladesh? Porque eles não têm um chamado ao ministério, eles têm um negócio. Nós, em câmbio, fomos a pregar onde ninguém quer ir. Fomos na brecha onde está o diabo. Fomos a pregar onde estão os mais rejeitados, onde estão os ignorantes, onde estão aqueles que não querem. Por quê? Porque o chamado é você ir onde ninguém quer ir. Esse é o chamado. O chamado à janela 1040 é uma entrega e uma paixão extraordinária por Cristo. É algo extraordinário ver a necessidade que a igreja tem de um entendimento claro sobre a grande comissão. A grande comissão se refere ao maior entendimento da igreja e a maior responsabilidade da igreja enquanto a missões. Abra de novo lá sua Bíblia em Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20 são os 7 pontos extraordinários de missões. É os 7 pontos mais claros e objetivos que nós podemos encontrar na janela 1040 de missões. Mateus 28, versículo 18 ao versículo 20. Nós acabamos de ler e vamos ler de novo. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estão convosco todos os dias até a consumação do século. Primeiro lugar, na grande comissão, primeiro, tome nota, escreva, está a base. A base para o evangelismo na janela 1040 essa é a base. Cristo disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa é a base para o evangelismo mundial da janela 1040. A base é Ele. Como eu disse ontem, creio 5 coisas no chamado: Deus chama, Deus capacita, Deus envia, Deus supre e Ele respalda. Esse é o chamado. Se você quer ir à janela 1040, você deve cumprir uma série de requisitos até chegar a uma maturidade. Uma maturidade extraordinária. Quando eu erro as palavras em português e espanhol, a culpa não é minha, é de Damaris, ok? A culpa é de Damaris, minha esposa, não é minha. Saiba que para você chegar a um nível espiritual, para você ir à janela 1040, você deve ter seguro o seu chamado, sabiamente saber a capacidade que você tem. Quando T.L. Osborne foi, ele e a esposa de missionários à Índia, foi um fracasso. Eles voltaram aos Estados Unidos completamente com uma auto-rejeição. Eles fracassaram. Eles foram pregar na Índia e diziam: a palavra de Deus é a verdade. E os muçulmanos diziam: o Corão é a verdade. O Corão é a verdade. Não havia sinais, não havia milagres, não havia prodígios, não havia nada. Eles foram à Índia e pensaram que a Índia era pregar no mesmo que pregar na América Latina. Estavam errados, que a América Latina é uma coisa, pregar na janela 1040 é outra coisa. Eles regressaram a Oregon totalmente destruídos. T.L. Osborne orou e jejuou com a sua esposa durante meses, queria saber por que eles haviam voltado da Índia em derrota. Jesus apresentou-se no quarto de T.L. Osborne, e desde quando ele teve uma visão clara do Senhor Jesus, que ele disse: o problema é que a Índia não deve somente ser pregada a palavra, ser acompanhada com sinais e prodígios, porque senão não há conversões. Você dirá: a palavra de Deus é a verdade, os muçulmanos dirão: o Corão é a verdade. Você dirá: a palavra de Deus é a verdade, e os hindus têm os seus escritos e os seus pergaminhos e dirá: nós temos a verdade. Mas quando você pregar nos sinais e prodígios, Maomé não pode abrir os olhos do cego, Maomé não pode fazer os paralíticos caminhar, Hare Krishna não pode fazer, os budistas não podem fazer e os hindus não podem fazer. Essa é a diferença clara, disse Deus a T.L. Osborne, que eu deixei na escritura, e haverá sinais e prodígios que confirmarão a minha palavra. Quando fomos na Índia, o que Deus fez? Curas extraordinárias, pés torcidos foram arrumados, mãos torcidas foram curadas, tumores malignos e de caroços, como se diz? Caroços, desapareceram completamente. Enfermidades extraordinárias. Na primeira noite Deus curou uma mulher cega que corria na plataforma. No segundo dia vieram os jornalistas do idioma Telugu, Hindi e de Tamil. Eles queriam saber o que estava acontecendo. Na segunda noite, paralítico caminhou na plataforma. A glória de Deus desceu. Deus estava dizendo: glorificarei o meu nome através de milagres e prodígios, para que a Índia possa conhecer o meu nome, para que a Índia possa conhecer o meu poder. Deve haver sinais e prodígios. Quando você vai à janela 1040, você deve ir ungido, baixo o poder de unção do Espírito Santo, e pregar a palavra como talvez você nunca tenha pregado antes. Pregar a palavra em um entendimento, obrigado pastor Vilmar, pregar a palavra em um entendimento claro e uma unção extraordinária, porque a base é Cristo. Toda autoridade me foi dada, diz toda, ele não disse alguma, ele não disse uma porção, ele não disse uma parte, ele disse all authority. Toda autoridade me foi dada, louvado seja o seu nome. Ele está sentado à destra do Pai, Rei de reis e Senhor dos senhores. Toda autoridade foi dada, toda autoridade foi dada. Nós olhávamos o que eram os sacerdotes hindus fazendo sacrifícios e invocando o diabo para nos destruir, mas eles não puderam fazer nada, porque nós estávamos cobertos no sangue e no poder da palavra. Segundo lugar, tome nota aí, o que é a janela 1040. A consequência é essa: e, portanto,
Ele não disse regressar, ele disse ir. Ele disse vá. Ele disse olhe para frente. Eu tenho a capacidade de enviar. Quando eu envio, eu suplo. Quando eu suplo, eu respaldo. É a maneira extraordinária de ver a janela 1040 desde um ponto de vista. Como ninguém pode ter uma ideia de que somente Ele envia e Ele o pode trazer de volta. Se Ele não envia, talvez você não regresse. Se Ele envia, baixo o poder de Deus, Ele o dará força. Deus quer permitir que você morra lá na trincheira e no meio do que é o poder da autoridade do Senhor, Ele o fará. Há muitos anos atrás, em Vietnã, uma das nações menos evangelizadas da face da terra, um jovem foi preso por consumir drogas. O colocaram na prisão em Hanoi, Vietnã. Lá dentro da prisão haviam 2 pastores das Assembleias de Deus que estavam na prisão por pregar o Evangelho de Cristo. Depois de 2 anos, saíram os 2 pastores e o jovem também saiu da prisão. Quando o jovem saiu da prisão, os pastores já haviam pregado o Evangelho a ele e ele foi estudar em um colégio bíblico. Este jovem voltou à sua casa e pregou o Evangelho à tribo branca Thai no Vietnã. E em um mês somente, que este jovem saiu da prisão, que havia sido condenado por uso de drogas, mas na prisão ele encontrou 2 pastores que estavam presos por pregar o Evangelho e pregaram a ele. Depois de 2 anos, os 3 saíram da prisão e o jovem ganhou em um mês 753 pessoas em 5 villages. Não sei como se diz em português, villages ou vilas ou povos ou cidades que responderam o Evangelho. Tudo começou com esse povo, com esse jovem. E este povo está aí, pela primeira vez na história, pôde ouvir o Evangelho no seu idioma, no seu dialecto, por um jovem que era ex-drogado e que o Senhor o salvou dentro da prisão e o enviou a pregar para a tribo branca Thai no Vietnã. Deus é extraordinário. Ele toma a sua vida e Ele o restaura, Ele o envia, Ele derrama a sua glória e o seu poder sobre a sua vida, e Ele o envia a nações que você não tem uma ideia como Deus o pode usar. Deus pode usar quem Ele quer, quando Ele quer, a maneira que Ele quer, a possibilidade que Ele quer. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, aleluia. Deus é especialista em juntar pedaços. Ele junta pedaços, Ele restaura e Ele envia a pregar a nações que você não tem nem ideia, de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Coca-Cola é mais famoso, o seu nome Coca-Cola, do que Jesus. A maioria das companhias americanas, Disney, Mickey Mouse e Minnie Mouse, são mais famosos que Jesus. É algo extraordinário ver e sentir. E perdoa-me se me emociono, porque eu tenho visto. Não é uma coisa você pregar dos livros, textos do seu colégio bíblico ou do seu seminário, mas você ir e você ver. É algo extraordinário você participar e dar as mãos a pessoas que você nunca pregou, que não tem nenhum entendimento claro o que é Jesus. Na segunda noite da cruzada na Índia, choveu. E está gravado um rapazinho, um garoto. A Damaris chorava demais, porque eu tenho certeza que a Damaris olhava para ele e pensava no Júnior, que estava tão longe. O garotinho chorava e soluçava e tremia, com pedaços de roupa seminu. E talvez era o pai dele, não sei, ao seu lado, com uma garotinha. E a garotinha toda cheia de água, chovendo, baixo a chuva. E os hindus não se retiraram, eles se colocaram aí porque choveu na hora do chamado, na segunda noite da cruzada em Chromapet. E esse homem abraçava a sua filhinha e levantava a sua mão, e no meio da chuva, entre lágrimas, está gravado na câmara, ele somente dizia: Jesus Cristo, 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 Jesus Cristo. Tudo que esse homem sabia era que estava sendo salvo,
que estava sendo restaurado. Ele não conhece um cartão de crédito, ele não tem uma chequeira, um checkbook, ele não tem um trabalho que dá uma remuneração extraordinária como aqui ou como nos Estados Unidos. Não. Tudo que ele levantava a sua mão e abraçava a sua filhinha, que soluçava, e ele dizia: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Oh, aleluia. Para isso nós somos chamados. Se ele somente houvesse convertido na Índia, houvesse valido todo o trabalho que fizemos. Se ele somente tivesse entregue o seu coração a Jesus, tivesse valido apenas. Mas não, Deus nos deu 6.700 troféus, 6.700 almas Deus nos deu, através do esforço, da entrega. Nosso ministério foi responsável financeiramente da cruzada, de montar a plataforma, luzes, aviões, hotéis, comida, hospedação, missionários, everything. Tudo. Nós mandamos 18.000 cartas ao mundo inteiro. E a Catherine e o Júnior ajudaram a colocar os selos, que é a mãozinha da Catherine, tão pequenininha que ela é, chegou a cortar ao lado dos dedinhos da carta, de tanto fechar as cartas, dizia: papi, me duele mis deditos, me duele mis deditos. Eu dizia: Catherine, siga, é por Índia. E ela fechava a carta e colocava a cola, e fechava a carta e colocava o selo. A Catherine e o Júnior de joelhinhos na sala. Mandamos 18.000 cartas. E quando eu olhava vir o povo para receber a Jesus, eu via na minha mente os meus filhos que trabalharam tanto para alcançar aquelas almas. Deixa eu lhe dizer, my friend, pagamos um preço extraordinário. Em 6 meses pregamos em 11 cruzadas nos Estados Unidos. Em 6 meses, para levantar o dinheiro. Os hispanos e brasileiros da Europa, do Brasil, da América Latina e da Austrália e dos Estados Unidos colaboraram para esse projeto extraordinário. E quando olhávamos as almas virem a Jesus, o Senhor estava dizendo: edificarei a minha igreja na janela 1040, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja na janela 1040, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia. O Senhor está aqui nessa manhã. Deixa Ele abrir o seu entendimento a missões. Deixa Ele lhe dar o amor e a entrega por missões. Deixa Ele nessa manhã, em nome de Jesus, chamá-lo ao ministério. Deixa Ele nessa manhã dar a você o entendimento claro o que é evangelismo e missões. Você deve estar disposto a ir. Dr. Oswald Smith dizia: ou nós vamos ou enviamos alguém para ir. Dr. Oswald Smith dizia no Congresso Mundial de Missões de Berlim, de Billy Graham, no ano de 54. Billy Graham disse, quando apresentou o Dr. Oswald Smith, disse: é um dos homens mais extraordinários com amor pelas almas que eu tenho conhecido. Dr. Oswald Smith disse a todos os congressistas: se o propósito de Deus é alcançar o mundo através de missões, e a meta de Deus é que todo homem o conheça através do seu filho, que seja pregado através de evangelismo e missões. E o desejo de Deus e o propósito de Deus é que todas as nações sejam salvas através de evangelismo e missões da igreja. E você, disse Oswald Smith, referindo-se à igreja, e você, se não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade que você nunca tenha nascido de novo. É extraordinário este homem. Ele pregou em 187 países em todo o mundo. Dr. Oswald Smith chegava em uma conferência de missões, e se a igreja estava em um déficit, em dívida, o seu caixa estava em vermelho, Oswald Smith pregava de domingo a domingo na igreja e levantava o dinheiro a missões. E quando chegava no domingo, estava pagada a dívida da igreja, deixava finanças no caixa da igreja, e ele enviava missionários ao outro lado do mundo. Esse grande pastor da igreja The People's Church em Toronto, Canadá, Billy Graham, pregou no seu funeral. Deixa eu lhe dizer, my friend, há homens extraordinários. Você deve ler um livro que é tão velho e tão poderoso, chama-se Paixão pelas Almas, Oswald Smith. Quando você ler esse livro, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu coração. Quando você ter um entendimento claro o que é missões. Ele
ele dá 67 razões porque a igreja falhou, 67 razões porque a igreja deixou de evangelizar. Ele dá 67 razões por qual a igreja dormiu e o diabo sembrou falsas doutrinas, falsas religiões e acabou com missões. O que é no norte da África, onde os muçulmanos, onde Maomé e os seus discípulos, em uma distância de 8.000 quilômetros no norte da África, borraram o cristianismo, apagaram o cristianismo, quando a igreja estava debatendo-se na Idade Média sobre um montão de problemas e de doutrinas. Lá pelos anos 600 depois de Cristo veio o Islã, e o Islã acabou com o cristianismo no norte da África em 8.000 quilômetros e o forçou aos crentes a se converter ao islamismo ou morrer. Nós perdemos uma oportunidade extraordinária na África, onde o evangelho era extraordinário. Então Deus teve que levantar homens como David Livingstone e outros homens extraordinários para ir à África, para restaurar o que a igreja havia perdido. Termino com isso essa manhã, porque nós vamos voltar logo logo. Diz que Jesus, quando subiu aos céus, ele sentou-se à direita do Pai. Quando ele sentou-se à direita do Pai, o Senhor o perguntou e disse: quem você deixou no seu lugar? Ele disse: Pai, eu deixei 12 homens para pregar o evangelho. Seu pai lhe disse: se esses 12 homens falhar, quem você deixou? Eu deixei 70 homens. Se esses 70 falhar, quem você deixou? Eu deixei 3.000 pessoas que se converteram na primeira mensagem de Pedro. Se essas 3.000 pessoas falhar, quem você deixou? Eu deixei 5.000 pessoas. E mais os 3.000 com a mesma mensagem de Pedro 2 semanas depois. Se esses 8.000 falhar, se esses 70 falhar, se esses 12 falhar, quem você deixou? Deixei uma igreja mundial em todos os continentes que alcançará o mundo. E se essa igreja mundial falhar, filho, quem você deixou? Então essa ilustração diz que Jesus inclinou a sua cabeça, colocou sua mão sobre o ombro do seu pai, chorou e disse: se a minha igreja falhar, não haverá ninguém mais para enviar. Se a minha igreja falhar, não tenho ninguém mais para enviar. Então diz que o seu pai tomou as suas mãos, olhou nos seus olhos e chorou com o filho e disse: filho, tenho más notícias. Sua igreja está falhando. Sua igreja está falhando. O mundo não está alcançado. Levamos 2.000 anos de história e mais da metade, 2/3 do mundo não conhece o teu nome. Se a tua igreja falhar, falhou o plano de redenção, falhou o seu sacrifício e falhou sua entrega na cruz, e falhamos nós. E Jesus olha ao Pai e disse: minha igreja não pode falhar. No meu nome e no meu sangue ela não pode falhar. Ela não pode falhar, porque no meu nome há poder e no meu sangue há poder. Ela não pode falhar. E Deus lhe disse: busque os que estão dispostos a pagar o preço. E diz que o Filho enviou o seu Espírito Santo para chamar a milhares de milhões de missionários para terminar a grande comissão. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. E hoje está aqui o Espírito Santo para chamá-lo, para enviá-lo à janela 1040. Levante as suas mãos por um instante e diga: Senhor, eu estou disposto a ir. Espírito Santo, eu estou disposto a ir. Senhor, eu estou disposto a pagar o preço. Senhor, eu estou disposto a deixar tudo que devo deixar para ir pregar e para ouvir a tua voz e cumprir com o teu chamado. Hudson Taylor dizia: na China, durante 50 anos o sol nunca levantou-se, nunca surgiu detrás da colina antes que eu estivesse de joelho. Henry Martin, quando chegou à Índia, disse: Senhor, eu quero gastar-me para a Índia.
William Carey dizia: se eu tivesse 1000 vidas, eu daria 1000 vidas pela Índia. A janela 1040 é o maior desafio. E em terceiro lugar, então, nós temos um propósito. Primeiro, você tomou nota da base. Segundo, consequência. Terceiro, propósito. O propósito é fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos não é fazer convertidos. Fazer discípulos é discipulá-lo para que alcance a maturidade, para que sejam homens calibres, para que sejam homens maduros, para que sejam homens capazes para ensinar a outros, que sejam idôneos, que sejam fiéis, que sejam capazes, que tenham a habilidade de entender que este é o nosso propósito. Nosso propósito não é trabalhar para um concílio, para trabalhar para uma denominação. Nós trabalhamos para o reino. Nós trabalhamos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fazer discípulos. Eu tive grandes discipuladores na minha vida. Um deles me disse: você é como um cavalo de carreira, como um cavalo árabe. Se você você o prende no deserto, e ele é tão rápido, esse desert horse é um cavalo do deserto. Ele tem uma velocidade tão grande, mas se você o coloca em um hipódromo para correr, ele não tem ordem. Ele corre em todos os números, ele corre de um lado ao outro, porque ele tem velocidade, tem capacidade, mas não há discipulado e não há disciplina. Disseram meus discipuladores na Espanha: você é como um desert horse, é como um cavalo do deserto. A capacidade, a força, poder, mas necessita ser discipulado, polido. Quando passei pela Jocu no Brasil, fomos no Jocu na Espanha. Então é colocar o cavalo na sua linha, colocá-lo disciplinado e colocá-lo para que caminhe no seu número, para que comece a sua carreira e termine a sua carreira. A igreja necessita ser discipulada, a igreja necessita maturidade. Convidou e nos chamou a sermos maduros, a termos uma maturidade, então evangelizar a outros, então pregar a outros e fazer discípulos. Paulo fez um grande discípulo, Timóteo. Timóteo em si evangelizou a outros homens e o deixou no seu lugar. Josué, Moisés discipulou a Josué. Elias discipulou a Eliseu. Sempre temos que deixar homens no dia de amanhã, deixar homens e mulheres no nosso lugar para continuar a tarefa. O que é a janela 1040? Por exemplo, Mongólia, esse país que esteve fechado ao evangelho, fechado ao evangelho por mais de 2000 anos. Mongólia é uma das nações mais perdidas e comunistas da face da terra. Se levou a cabo uma cruzada na capital de Ulaanbaatar. Na primeira noite, um homem surdo foi curado. Em 3 dias, 500 responderam ao evangelho. Mongólia veio a conhecer ao Senhor, e a tribo de Gengis Khan veio a conhecer o Senhor no deserto ao norte de Godi. Eles vieram a conhecer a Jesus. Nós vamos voltar à Índia no ano que vem, em Manipur State. Manipur State é Impala. Impala está ao lado de Nepal, ao lado da China. Ao sul está a Tailândia. Nós vamos lá, que é Northeast India, onde está os maiores núcleos de tribos não alcançadas da Índia até hoje. Lá em Northeast India, ao lado de Nepal, Impala, onde esse grande missionário australiano deu a sua vida por Jesus faz alguns meses. Ele pregou. Quando ele terminou de pregar, ele foi ao seu jipe. Quando ele foi ao seu jipe, então uma turba de muçulmanos vieram, colocaram gasolina no seu carro. Ele e os seus 2 filhos estavam dormindo no seu jipe, e colocaram gasolina e o queimaram vivo. Homens que deram a sua vida pelo evangelho. Homens que tiveram a capacidade de morrer para o seu ego e para o seu eu. É muito fácil pregar no Brasil, é fácil pregar na América Latina e nos Estados Unidos e na Europa. Difícil é ir onde nunca ouviram o evangelho. Difícil é ir a nações onde ninguém pode dar uma oferta, onde ninguém pode comprar-lhe um vídeo. Ir para dar.
para pagar para a sua cruzada, pagar o estádio, alimentar os pastores, trazê-los ao congresso, pagar aos congressistas, seu hotel, sua comida, seu avião, pagar para a plataforma, pagar pelas luzes, pagar pela segurança, pagar para a polícia secreta, para não interromper a cruzada. Você deve dar. Ir aos países não alcançados é algo extraordinário. Eles não têm nada para oferecer a você, absolutamente nada. Quando chegamos na Índia, era incrível ver essas mãos estendidas de mulheres seminuas com as suas crianças no aeroporto. Era incrível ver o choro, era incrível sentir o cheiro horrível, horrível que é caminhar pelas ruas da Índia. É um cheiro de carniça, é algo horrível. O ar não se pode respirar, a comida não se pode comer, a água não se pode tomar. A mesma mulher que está com a mesma água lavando os peixes na praça central do mercado, levanta-se, com todo respeito a você, ela levanta-se, urina e defeca na rua, regressa com a mesma água, limpa os peixes, limpa as suas mãos e vende ao povo. É algo incrível, é algo extraordinário que estamos falando. Índia é o pior do pior. Índia é Israel. Índia é o inferno. Nós estivemos no inferno e só nós havíamos nos dado conta quando regressamos a Los Angeles. Ninguém quer ir, ninguém quer pagar o preço, ninguém quer dar e investir a sua vida. Que Deus levante missionários para a Índia nessa manhã. Oh Jesus, levante missionários à Índia nessa manhã. Levante homens extraordinários nessa manhã para pregar a essas nações da janela 1040. Ele nos deu a base, que Cristo é sua autoridade. Segundo, nos deu a consequência. E, portanto, terceiro, nos deu o propósito de fazer discípulo. E quarto lugar, de todas as nações, é a esfera. A esfera é de todas as nações da face da terra. Você tem um chamado extraordinário, não somente ao seu bairro, sua igreja, sua escola e seu trabalho. Você deve estar aberto, não somente orar para missões, mas ser resposta para a sua própria oração. 54% de todos os missionários e 90% do sustentamento vem dos Estados Unidos da América. Mais de 36 mil missionários americanos estão servindo ao Senhor nas terras estrangeiras, mas somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 1040. Quer dizer que 92% estão fora da janela 1040. Onde deveria estar o maior núcleo de missionários, que deveria ser dentro da janela 1040, eles estão fora da janela 1040. Quinto lugar, o método da janela 1040. O método é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os que guardem a minha palavra. A base é Cristo, toda autoridade me foi dada. A consequência é, portanto, o propósito é ser fazer discípulo. Quarto, a esfera de todas as nações. E o método é evangelizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Birmania, em inglês é Burma. Há 35 grupos étnicos e sociais nesse país. Dos 135 grupos étnicos e sociais desse país, na região de Myanmar, 134 nunca ouviram o nome de Jesus. Somente um só. Dos 135 grupos, 135 tribos, 135 grupos étnicos e sociais, uma ouviu. E uma tem o Novo Testamento no seu dialeto. Eles vivem isolados, em áreas remotas, difícil para a penetração do Evangelho, onde não há rádio, não há satélite, não há internet, não há televisão, não há nada, não há nem bicicletas. Quem alcançará esse povo? Sexto lugar, o conteúdo de nossa mensagem, a janela 1040, está lá em Mateus 28, 18 a 20. Tudo que eu vos tenho mandado, ensinai às nações. Não é uma nova doutrina de homem, não é alguém que se para e diz: oh, recebi uma nova revelação. Não. É uma questão de entrega, é uma questão de paixão, é uma questão de morte para o seu ego e seu eu, e dizer: Senhor, eu estou disposto a ir. A África dizia David Livingstone, na conferência de missões lá na Escócia, ele diz: voltarei ao continente do meu amor, mesmo que a comida é péssima, o calor é insuportável,
E mesmo que a malária tenha destruído a minha esposa, voltarei ao continente do meu amor. Mesmo que minhas mãos estão débeis e os meus pés não consigo mais andar, mas é de lá que eu quero encontrar-me com o meu Salvador. É de lá que eu quero encontrar o meu Salvador. Voltarei ao continente do meu amor. Voltarei ao continente da minha entrega. Voltarei à África. Casei-me com uma mulher e ela se chama África. E até o fim das minhas existências e até a última gota do meu sangue será África para Jesus. África para Jesus e África para Jesus. Louvado seja o nosso Senhor, aleluia. David Livingstone, que homem extraordinário, homens que deram a sua vida. Sétimo, que é o conteúdo e a todas as coisas têm mandado. Sétimo, último lugar, a provisão é: eu estou com vós todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco todos os dias, seja em Atos 1:8 em Jerusalém, na sua cidade, em Judeia, sua nação, Panamá, Salvador, Samaria, comunidades que estão aisladas, segregadas, diferentes culturas, religiões, ou o último da terra, Ele está aí. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus, e quem não entende missões nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba. E quer dizer: o que acontece, que acontece, que passa, what happened, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito, caiu sem mover-se, caiu, já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África um bom dia.